a produção de cerveja no conceito Slow Food, um movimento que traz a alimentação saudável, consciente e sustentável. O empreendimento, além de uma acomodação agradável, traz 15 estilos de cerveja que saíram do gosto dos empreendedores direto para o gosto dos clientes. As receitas de cerveja artesanal, que variam entre os mundos do lúpulo e do malte, oferecidas aqui, começaram com experiências de 3 amigos que transformaram a paixão pela cerveja em um negócio. Estávamos aí na pandemia, né? Eu estava saindo de um negócio ao qual eu fui um dos sócios e todo mundo preso em casa, sem muita coisa para fazer. E a gente decidiu então transformar um hobby nosso, que foi produzir cerveja artesanal em casa, em um negócio. E aí... Ué, mas parece meio louco, porque na pandemia tava aquela coisa, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, vamos abrir uma cervejaria? Ser empresário no Brasil é meio louco, né? Então, bom, eu já tive essa vivência, a gente sabe que a partir das dificuldades vêm as oportunidades, e para a gente conseguir lidar com a questão da pandemia, a gente começou produzindo a cerveja de forma cigana, né, produzindo em fábricas terceiras, e trabalhando apenas com produto envasado, vendendo porta a porta, vendendo direto para o consumidor final. Né, os nossos produtos aí, a gente vende eles no que a gente chama de cadeia fria, ou seja, o produto fresco, né, não pasteurizado, para a pessoa comprar gelado, levar direto para sua geladeira e consumir em casa. Então isso teve uma aderência alta, a gente tinha muitos colegas, conhecidos que gostavam do que a gente fazia como hobby, e aí quando a gente começou a envasar, né, a gente teve uma boa saída, produzindo em pequenas quantidades. Uma pesquisa feita pela startup Mind Miners, em parceria com a At Kearney, revelou curiosidades sobre o consumo de cervejas artesanais no Brasil. Segundo o levantamento, 65% dos entrevistados já provou algum rótulo produzido por marcas de pequena escala. Destes, 53% diz ter experimentado cervejas artesanais, enquanto 12% afirmam consumi-las com frequência. Entre os motivos apontados pelos entrevistados para preferir uma cerveja artesanal estão o sabor diferenciado, o apoio à cultura cervejeira artesanal, a diversidade de rótulo, a influência de amigos e até o fato de que consumir cerveja artesanal está na moda. Ao comparar as cervejas artesanais com cervejas de larga escala, 77% dos entrevistados dizem que a diferença de sabor entre as duas é gritante. Aqui, o negócio dos amigos evoluiu e hoje, além da bebida, há atrações musicais e experiências gastronômicas. A ideia do espaço físico foi a gente conseguir mostrar para o público, né, mostrar para quem estava conhecendo a Blackaman, conhecendo a nossa marca, o nosso espírito. Né? Então, através do espaço a gente consegue, da decoração, do atendimento, né, do ambiente que a gente constrói ao redor da cerveja, transmitir todo o espírito que a gente quer como empresa. Né? Então, o nosso espírito é transmitir, é levar alegria para as pessoas, né? Alegria nos seus momentos de diversão, de descontração ou de chorar as mágoas. Então, a gente quer... a gente produz receitas que são leves, que são refrescantes, que são fáceis de beber, né, que a pessoa consegue ali fazer acompanhar qualquer situação. Também, dentro dos nossos estilos, a gente tem cervejas que vão desde aquela bem fácil, bem tranquila, que parece uma cerveja já comercial comum, até cervejas bem exóticas, pesadas, intensas, que vão trazer dar aquele tilt na cabeça da pessoa, né, trazer ali um sabor diferente, uma combinação diferente, inusitada e impressionante ao mesmo tempo. Então, o nosso espaço ele vem ambientar a cerveja, né? Trazer a experiência mais completa. Então, o cardápio, a decoração, tudo isso fazendo a pessoa realmente entender o que é a Blackaman. Tudo isso está dentro desse paradigma aí de slow food, é isso? Me explica o que é melhor e por que dentro desse conceito vocês colocaram uma cervejaria. Então, a cerveja artesanal é uma cerveja, né, que é feita num processo mais lento, né, com ingredientes selecionados, onde a gente preza pela qualidade do produto. Né, qualidade tanto, por exemplo, na facilidade de beber,
no fato de você não ter uma ressaca no dia seguinte porque ela foi maturada e foi produzida com um processo controlado e que toma o tempo para a natureza gerar aquele produto que é artesanal. Então, no local onde a gente vende esse tipo de cerveja, não faz sentido você colocar uma cozinha industrializada, né? Que o cara vai abrir um saco de fritura congelada e vai jogar lá na fritadeira. Então, o conceito Slow Food é um conceito gastronômico que vem, né, no ambiente de cozinha, que é um paralelo com seria o artesanal da cozinha. Então, a nossa comida, ela segue a proposta Slow Food, onde os nossos produtos são produzidos na casa, a gente defuma o nosso próprio bacon, a gente produz nossos próprios molhos, a gente produz basicamente tudo que é servido na casa dentro da nossa cozinha, a partir de ingredientes frescos e selecionados. Então a ideia dessa cozinha é justamente combinar com a proposta da cerveja artesanal. Então quem vem aqui vai buscar uma proposta de uma cerveja bacana, fresca, produzida com cuidado e carinho, e ele vai encontrar essa mesma experiência na comida. Qual foi a estratégia para que vocês escolhessem o distrito de Barão Geraldo para ter essa unidade? A gente é de Barão Geraldo, né? Então nada mais justo do que a gente sediar a nossa casa na nossa casa. Né? A gente começou a vender cerveja aqui no bairro, batendo nas portas das empresas, né? Nas praças e tudo mais. Então foi aqui onde ela nasceu e é um distrito hoje muito forte, né? No universo da cerveja artesanal, que nosso bairro conta com 8 cervejarias artesanais. Então a gente tem, com endereços físicos, tem mais de 5 aqui endereços onde a pessoa pode desfrutar. Então eu acho que estar nesse ambiente com colegas do mesmo segmento é uma experiência bacana, né? E acho que a ideia é que aqui é a casa da Blackaman e daqui a Blackaman tem que voar e conquistar o Brasil e o mundo. Falar em voar e conquistar o Brasil e o mundo, parece que vocês já deram o primeiro salto. Me conta qual é esse. Bom, depois de algum tempo produzindo aqui na nossa fábrica aqui em Campinas, a fábrica ficou pequena, a gente estava também buscando parcerias para conseguir expandir a nossa operação comercial para outros bares, não só venda direta ao consumidor, mas para outros bares e restaurantes. E a gente viu a oportunidade de assumir uma planta fabril um pouco maior ali em Paulínia. Então a gente levou para essa nova fábrica, né, que é a Beer Box, o nosso espírito, né, o espírito do artesanal, do cuidadoso, dessa cerveja diferenciada, reformou todo o espaço lá, fez a fusão, levou os nossos equipamentos e hoje a gente tem uma planta muito maior. A gente tem uma planta de 8 mil litros em tanque, né, espaço de produção de 8 mil litros, para uma planta hoje que produz em torno de 20 mil litros. Então a gente fez essa transformação esse ano. Também reformamos toda a parte de bar e pub lá com o mesmo conceito. Óbvio, lá tem uma pegada mais industrial, característica de Paulínia. Lá a gente tem um industrial sustentável e aqui a gente tem um ambiente mais praiano, mais caribenho, mais descolado, cada um adequado aí ao espaço que ocupa, sendo o espaço que né, identifica aí cada uma das nossas marcas de cerveja hoje. Lucas, em que momento que vocês decidiram, então, de certa forma, dizer, olha, nós precisamos também estar com a nossa marca em outros bares, não ter só o nosso bar, além de ter o nosso bar? Qual foi essa estratégia? Qual foi esse movimento que, do ponto de vista empresarial, vocês tiveram para, inclusive, ter parte dessa estratégia, uma nova unidade, além de, claro, aumentar a produtividade e aumentar aí o número de outros clientes, digamos assim, que não seja o cliente final apenas? No mercado cervejeiro, né, a venda B2B é onde está o grande volume de venda. Então, enquanto aqui eu vendo 1.500, 2.000 litros no mês, eu vendo isso para um bar que é cliente meu, parceiro, ali na região central de Campinas ou em São Paulo. Então, vendendo para outros bares, a gente consegue ampliar muito mais o volume, né, e a nossa geografia, sem ter a necessidade de construir uma operação de bar e restaurante, né? Operar um bar, operar um restaurante é uma atividade extremamente complexa e para a gente aumentar o nosso número de endereços é um processo lento, requer muito investimento, requer tempo, requer uma expertise gerencial que não é exatamente a nossa. A gente é uma cervejaria que tem bares para ilustrar aquilo que a gente é como marca, como conceito, né? E como cervejaria, o que a gente quer é vender cerveja.
Então, quando a gente está vendendo para outros bares, a gente consegue amplificar a venda do nosso produto em escala geométrica, que é muito diferente do que a gente faz aqui. Quando a gente pensa em abrir um negócio como esse, lá em 2021, que vocês se reuniram falando, é a hora, qual foi o investimento inicial? A gente começou investindo R$200 mil, aí fazendo a produção em cigano, então basicamente para a gente comprar alguns barris, material para envase, um pouco de marketing, né? Essa questão da divulgação, uma pequena carretinha que a gente fazia a venda nas praças, em pequenos eventos. Então esse foi o nosso investimento inicial. A gente já chegou perto da casa de R$1 milhão quando a gente foi para a nossa primeira planta. E mais R$1 milhão no segundo ano, quando a gente montou a estrutura de bar e começou a ampliar a nossa rede de contatos comerciais. Então, ao longo dos 2 primeiros anos de operação, aí foram investidos em torno de R$2 milhões de investimento próprio e empréstimos. Você disse no meio da entrevista que ainda haverão novos voos. Fala para mim aí sobre esse planejamento, sobre essa estratégia, para onde a Blachmann vai. Bom, agora nosso próximo desafio, né, é conquistar o estado de São Paulo. Então a gente conseguiu construir uma estrutura comercial forte aqui na nossa geografia próxima. A gente trabalha com o nosso grosso volume com produtos frescos, não pasteurizados. Então a geografia ela é um desafio complexo, né, para a gente transportar, o custo logístico ele é elevado. Então a gente quer realmente atingir aqui, abranger o estado de São Paulo, Paraná, sul de Minas, que são áreas onde a gente consegue fazer uma boa logística. Litoral de São Paulo é uma região que a gente olha com bastante carinho. Isso aí, com certeza, nos próximos 2 anos já é desafio suficiente. E aí, de repente, quem sabe montar uma pequena planta em outra região do país, né? Investir um pouco mais na questão da pasteurização e conseguir chegar próximo da qualidade do produto fresco para alguns itens pasteurizados. E quem sabe no futuro aí começar a exportar um pouquinho aí para regiões que não têm a diversidade de produtos que a gente consegue entregar hoje aqui no Brasil como produtores de cerveja artesanal. No próximo bloco, uma cerveja criada em segundos pela inteligência artificial, com notas de café e laranja, que ganhou o gosto dos clientes. AIPA, Artificial Intelligence Pale Ale, uma cerveja desenvolvida 100% pela inteligência artificial por meio da empresa Performa IT de Campinas, em parceria com a cervejaria Seu Carneiro, também na região. Mas antes de contar a história dessa cerveja, vamos falar da empresa que atua de forma vertical em vários segmentos com soluções que utilizam a inteligência artificial. A gente ajuda empresas a resolver problemas. A gente criou uma metodologia baseada em 3 frameworks de mercado super conhecidos, que é o Design Thinking, o Lean UX e o Ágil, e a gente criou uma esteira que os nossos clientes trazem um problema para a gente faz esse problema percorrer essa esteira e lá no final sai uma solução que a gente oferta para os nossos clientes. Os sócios já estão inseridos no contexto de tecnologia há mais de 20 anos, mas na Performa especificamente há 15 anos. A gente fundou a empresa em 2009 e nós não somos especialistas em nenhuma vertical. A gente tem cliente que é varejista, a gente tem cliente que é indústria, a gente tem cliente que é farma, enfim. A nossa especialidade não é uma vertical, a nossa especialidade é resolver problemas. A primeira expansão nossa começou com os nossos clientes que eram multinacionais demandando serviços nossos fora do Brasil. Quando chegou a pandemia, a gente sentiu a necessidade de estar, por incrível que pareça, na pandemia mais próximo dos nossos clientes e surgiu essa ideia da gente montar uma filial na Europa. Então hoje a gente tem a matriz aqui no Brasil cuidando de Américas e a gente tem uma filial na Europa que cuida de Europa e África. Nesta cultura da empresa, a comunicação deu início a outros projetos através de um podcast. E olha só, assim nasceu uma nova bebida. O grande pulo do gato é
você ter um planejamento, mas estar sempre pronto para uma mudança. Tá, agora eu soube que em resolver os problemas dos outros, vocês têm também uma questão da comunicação, que é aí um podcast. Como que surgiu essa ideia? Vamos falar sobre performance, sobre inteligência artificial. Me fala desse podcast. Legal. A ideia do podcast foi a gente pegar toda a informação, toda conhecimento que a gente adquiriu nos últimos 13, e aí quando a gente fundou o podcast, a empresa tinha 13 anos, e compartilhar com outras pessoas. A nossa ideia de outras empresas. De outras empresas. Eu não tenho nenhum problema que meus concorrentes saibam da minha estratégia, saibam o que eu estou fazendo, porque na realidade, se o mercado de tecnologia subir, ele sobe para todo mundo. Então, quanto mais gente boa estiver fazendo a coisa certa, melhor para todo mundo. E a ideia do podcast é pegar todas as nossas ideias e pegar as ideias de pessoas brilhantes que estão no mercado e trocar isso num bate-papo super descontraído e que fizesse essa informação chegar ao maior número de pessoas possíveis. A gente está ouvindo um barulhão, quem está em casa está ouvindo um barulhão e falou, gente, eles estão gravando nessa bagunça. Mas tem um motivo para a gente ter vindo aqui, né? Me conta qual é esse motivo. Esse motivo está aqui, né? A gente no podcast, no Dia Mundial da Cerveja, a gente batendo um papo com um mestre cervejeiro que virou um grande amigo nosso, surgiu a ideia no podcast de por que não criar uma cerveja utilizando inteligência artificial? Porque o tempo inteiro a gente usava a inteligência artificial para resolver problemas do dia a dia da performance e dos nossos clientes. Mas a gente nunca tinha pensado em usar a inteligência artificial para criar algo completamente novo, que tivesse fora do nosso domínio. E a nossa tese de inteligência artificial é que a inteligência artificial é mais uma ferramenta que habilita hiperprodutividade. Ou seja, um ser humano que utiliza a inteligência artificial, ele é capaz de fazer num curto espaço de tempo o que ele, sem inteligência artificial, demoraria muito tempo para fazer. E no final das contas, entre aquele primeiro bate-papo e a gente degustar a primeira lata da nossa própria cerveja, passaram apenas um mês. Viu? O negócio é o seguinte, é colocar a IA para montar as receitas, entendeu? E aí isso já vai diretamente para produção. Ó, liga pro Pinheiro, fala pro Pinheiro vir pra cá. Dá tempo, corre. Daqui pra frente, família Performa. Tamo junto. E a gente vai lá visitar ele pra poder mostrar que ele tá no bando agora. E ele assinou a sprint de fazer cerveja PQP, né? Bora, boa, tá fechado. Vamos fazer esse negócio, hein? Bora, cara. Vamos fazer esse negócio acontecer. O podcast foi a origem, né? Foi a ideia inicial. Rapidamente a gente formou um grupo de trabalho multidisciplinar, que a gente acredita muito na colaboração. Foram 4 pessoas que participaram desse grupo de trabalho e a gente começou pensando quem vai ser o público, quem vai ser o cliente, né? A persona que a gente chama que vai querer consumir essa cerveja. A gente definiu começar pela nossa própria equipe. Então a ideia começou muito modesta, falou assim, vamos fazer uma cerveja para nossa própria equipe e degustar, que são profissionais de tecnologia. Então a gente começou a conversar com a inteligência artificial e falar, me sugira uma receita de cerveja para profissionais de tecnologia. A inteligência artificial propôs colocar café, porque profissional de tecnologia a gente brinca que é uma máquina de transformar café em software. Mas aí ela chega para você e diz, mas o que o profissional de tecnologia gosta? Ela fez essa pergunta ou ela já sabia que o profissional gosta de café? Boa pergunta. A inteligência artificial, esses que a gente chama de IA generativa, ela já é treinada com quase todo o conhecimento que existe na internet. Então, se é um conhecimento de domínio público, ela já sabe. Então, ela sabe que ela que propôs. Quem trabalha com tecnologia, grande parte, toma café. Exatamente. Uau. Então, essa foi a surpresa pra gente, né, quando estava ali utilizando, fazendo um bate-papo, porque a IA generativa é um formato de conversa mesmo, e ela propôs, né, colocar café e casca de laranja para harmonizar. Por quê? Ninguém sabe. A gente colocou talvez as nossas cores da Performa, que é o laranja, então a gente acredita, porque o processo ele é meio que uma caixa preta. Então a gente acredita que ela foi inspirada pela tonalidade, a gente falou um pouco da nossa empresa, dos nossos profissionais, do nosso logo, da nossa marca, né? Subimos alguns arquivos da nossa marca e a gente acredita que ela se inspirou na nossa cor para criar a cor, inclusive, da cerveja. Se você tomar a cerveja, inclusive a cor dela tem um tom alaranjado. Isso ficou muito bacana. E daí a gente gostou muito e começou a interagir mais com a IA, perguntando, agora me sugira um nome
para essa cerveja. E dentre alguns nomes, o que mais chamou a atenção foi AIPA, que é a Artificial Intelligence Pale Ale. Ou seja, é uma Pale Ale, que é o tipo dela, feita com inteligência artificial. O Anuário da Cerveja, divulgado pelo MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, em conjunto com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, demonstra que o número de cervejarias registradas no país cresceu 6,8% no ano passado. Isso significa que a quantidade de estabelecimentos saltou de 1.729 em 2022 para 1.847 em 2023. Em relação à série histórica analisada, o ano passado representa o 8º maior aumento do setor já registrado. O estado de São Paulo segue na liderança com a marca de 410 cervejarias. Essa é também a primeira vez que uma unidade da federação supera a marca de 400 estabelecimentos registrados no MAPA. Eu trabalhava na área de tecnologia antes de abrir a cervejaria. Então, quando eles lançaram a ideia no podcast, falando assim, dá para fazer com cerveja... Eu falei assim, pô, dá, por que não, né? Já conheço um pouco como funciona, nunca tinha feito, então é desafio colocado na mesa. Eu acho que a loucura, né, entre aspas, assim, foi de todos, porque foi uma coisa que, a hora que eles falaram, botaram o desafio, assim, brilhou os olhos. Vamos fazer. E pelo jeito você ama desafios. Gosto. Assim, você pode ver, até na nossa marca tem muitas cervejas diferentes, coisas diferentes. O pessoal até brinca e fala assim, marasmo não é muito comigo, assim. A gente tem as cervejas que são de linha, que a gente chama, né, que são sempre feitas, mas sempre tem uma coisa nova. Assim. Então trazer a inteligência artificial, esse projeto para dentro, foi só jogar lenha na fogueira. A gente gosta disso. A gente tinha um mestre cervejeiro no grupo, uma pessoa que já sabia quais eram os requisitos necessários. Então ele trouxe, a gente vai precisar de um rótulo, a gente vai precisar de uma descrição para colocar no rótulo, ele trouxe o que a gente ia precisar. E tudo, o único combinado desse grupo de trabalho era tudo que seria feito, tinha que ser feito com o uso de IA. Então a gente foi um combinado para testar a nossa tese, que é a IA é uma ferramenta de hiperprodutividade e uma ferramenta de hipercriatividade. Por quê? A gente é mais criativo. Eu nunca teria feito um rótulo desses, né, com um design tão bacana. A gente até teria feito contratando um designer, contratando alguém especialista, que iria levar 2 ou 3 semanas. Esse rótulo foi feito em uma tarde, interagindo com a IA, fazendo perguntas. Ela gerou umas 10 versões diferentes e a gente foi interagindo. Gostei mais desse, o robô está muito malvado, coloca um robô mais alegre, primeiro tinha um robô meio que assassino, a gente falou, cara, isso aqui não vai ser legal. Então, o ser humano é importante para supervisionar o trabalho da IA e para guiar o trabalho da IA. O trabalho braçal, todo quem realizou foram as ferramentas de IA generativa. E a partir disso, vamos buscar uma cervejaria, vamos buscar um parceiro, como foi esse processo? Legal, o nosso parceiro, mestre cervejeiro, é o Gustavo Carneiro, né, que é dono do Seu Carneiro, que já trabalhava, né, com cerveja, ele tem um bar em Olambra, e ele já tinha um parceiro, que é a cervejaria Cogumelo, que faz o que a gente chama de produção cigana, ou seja, a gente aluga os equipamentos para utilizar para a nossa receita. Então a gente conseguiu, através, de novo, da inteligência humana, essa rede de conexões para permitir transformar uma receita, o rótulo, o design, toda a parte criativa que foi feita usando a IA na execução e na produção, de fato, do líquido para a gente degustar. É uma ferramenta para acelerar o processo. Então a primeira coisa que a gente fez foi testar o quão rápido ela podia ser para gerar uma receita. E foi assim, coisas de 10, 15 segundos, a gente já tinha uma receita, aí foi uma receita bem genérica, para a gente testar qual que é o dinamismo, como que ela tem o conhecimento, e sim, foi muito rápido a gente perceber que o papo ia ser fluido, o papo ia ser bom, porque a inteligência ela já tem um background de conhecimentos da internet de como fazer uma receita. Foi esse o primeiro passo. Então isso foi muito rápido de descobrir. Aí depois a gente começou com bate-papo, como foi comentado, o Samir comentou assim, vamos para o profissional da área de TI. Então você vai trocando essas ideias e a IA vai trazendo sugestões. Aí cabe a gente, assim, que é o mestre cervejeiro, saber da realidade da produção, que a gente está aqui numa fábrica, na fábrica da Cogumelo, que a gente sabe como assim, não adianta você ter uma ideia muito extraordinária, que na hora de fazer a produção, ela não é viável. Então teve o glitter comestível, que é uma coisa, até gosto de trazer esse exemplo, assim, a gente nunca tinha trabalhado com glitter comestível, sei que existe, tem cervejas feitas com isso, mas a gente descartou no primeiro momento, porque assim, é um produto tão diferente, tão fora da regra, que a gente ia ter que importar, eu não sei a procedência desse produto, eu não sei a qualidade, então a gente acaba descartando.
Mas uma vez que ela traz a receita e a gente começa a trocar ideias, aí é só ajuste fino. E o ajuste fino é o mínimo possível, mas porque a ideia do projeto era a inteligência artificial é que vai nos prover a receita. O 15 segundos foi para testar o conhecimento dela, mas a partir disso foi um almoço, literalmente foi um almoço, que a gente sentou e durante o almoço a gente foi trocando ideias, conversando com a IA. Em 2 horas a gente tinha uma receita pronta para fazer. Geralmente, no meu ritmo, eu levo algo em torno de uma semana e pouco, porque é o tempo de você pesquisar, de você entender como funciona, ir atrás de exemplos do mercado e ver o que as pessoas acham desse exemplo de uso desse produto e tudo mais. Então a IA trouxe essa hiperprodutividade nesse sentido da criação da receita. O primeiro ponto que a gente trouxe, que a receita trouxe, que eu acho que é legal comentar, é que a IA trouxe assim, ó, você vai utilizar um café arábica e casca de laranja. Esse café arábica, no mundo do café, que era um mundo que eu conhecia pouco, ele é super amplo, né, vasto. Então a gente sentou com o pessoal conhecedor de café, pessoal da De Origem Café de Campinas, e a gente trocou uma ideia para saber qual café usar. Esse foi o único ponto em que a gente teve uma ação humana, justamente por causa aí entra paladar, porque é uma coisa assim, pô, um café pode ser torra alta, forte, médio, que tipo de café, ele é mais verde e tal. Então a gente escolheu uns cafés fermentados, um blend de cafés para poder atuar. Então assim, saía a receita, a gente falou, essa é a receita que a gente vai fazer, mas aí tem conhecimento humano e aí é um produto que é uma cerveja, é um líquido que a gente tem que provar. Então dessa daí, a IA, por enquanto, ainda não consegue nos ajudar a dizer assim, ó, esse líquido vai ficar bom ou não, a gente que teve que fazer. Então o café foi a única ação que a gente teve de degustação para fazer a harmonização do café com a casca de laranja, para falar assim, ó, esse conjunto vai ornar com a produção. Eu que supervisionei aqui na fábrica todo o processo. Aí, em 3 semanas depois, a gente teve assim uma semana de fazer, 3 semanas depois a gente já estava com a lata e o líquido na mão e a gente já entregou para o pessoal da Performance. Com rótulo e tudo? Com rótulo e tudo. Inclusive o rótulo foi feito por IA, né? Foi o pessoal de marketing da Performance que fez todo o rótulo. Então assim, esse rótulo também saiu em 2 dias, eu acho que nem isso, um dia, já estava pronto. E aí só foi mandar para a gráfica, é o tempo da gráfica imprimir e trazer para nós e a gente trazer para a fábrica. A gente degustou a primeira lata no próximo gravação do nosso podcast. 30 dias depois, a gente estava de novo gravando com outros convidados e a gente foi presenteado ao vivo ali no podcast com as primeiras latas da produção. Fizemos um react ali, gravando inclusive, degustando. A gente falou, cara, será que vai ficar bom, não vai ficar bom? A gente tinha esse receio porque, enfim, ninguém sabia como ia ser o resultado. Enfim, a gente foi surpreendido com um sabor maravilhoso, que não precisou mudar a receita praticamente. Então a gente tinha feito somente 500 litros, depois já engatamos mais outros 2, 3 lotes de produção e a gente continua produzindo conforme a demanda hoje do mercado. Hoje vocês produzem em média quanto? A gente já produziu no último ano em torno de 2.000 litros e acho que essa produção, a ideia é inclusive diversificar. Agora a gente está olhando novos sabores, a gente está olhando novas receitas para atender outros públicos também, não somente o público de tecnologia. E essa cerveja, onde a gente encontra, além de Olambra, tem algum plano de expansão? Me conta um pouquinho no que diz respeito ao mercado. Legal, a AIPA está disponível no e-commerce, na Central da Cerveja e no Seu Carneiro, atualmente em Olambra. E a gente está estudando expandir isso, já esteve em outros bares da região, também de Campinas, Valinhos, Mogi. Como o processo ele é artesanal ainda, a gente gosta de sempre estar inovando, sempre estar trazendo sabores novos e testando novos parceiros que gostam da ideia e querem levar inovação também para o seu público. Em 2025 teremos então novos sabores? Sim, com certeza. Está saindo do forno, ainda não posso contar, mas a gente já tem pelo menos mais 2 receitas para serem produzidas. Coisas que você tem uma ideia, seu início, assim, você começa a conversar com a IA, ela vai te dando trilhas e vai te dando caminhos e sugestões para você tomar a sua decisão. E uma vez que você faz isso, tudo fica mais rápido, por quê? Porque você já teve muita iteração. Você não tem aquele processo, pensando na parte de marca, eu uso bastante para imagem e para fazer escritas, né, para fazer textos. E assim, isso demora quando você senta com profissionais, demora, tem tempo de reunião e você vai... E com a IA, quando você já tem uma fluência com ela, a gente consegue. O outro lado é das próprias receitas. Então, eu criar uma receita nova hoje, eu já chego para a IA e falo assim, IA, me dê exemplos do que tem de receita. Aí vem uma lista. Desses exemplos, qual que é a receita que mais casa com isso? Ela traz a receita. Então, o tempo que eu tinha de pesquisa, de ficar correndo atrás da informação, hoje é reduzido para poucas horas, minutos.
E eu acho que isso da IA é só um comecinho, a IA é muito mais do que isso. Então, eu gosto de citar esse exemplo porque ele é super simples, eu acho que qualquer pessoa que tem um negócio, que queira fazer, consegue usar a IA para isso e economiza um tempo. A gente acha que às vezes, não, mas é meia hora, pô, mas você tem um comércio, meia hora aqui, meia hora ali, uma horinha ali, é o tempo já que você já perdeu de um fornecedor que você podia ter contactado, ou abrir, ou conversar com seus funcionários. Ao invés de você conversar e fazer feedback com seus colaboradores, você está resolvendo como escrever um texto para postar no Instagram, por exemplo. Assim. Então essas coisas, a IA traz muita velocidade e são bem simples, que eu acho que todo mundo consegue acessar hoje em dia e conseguir trazer isso. Curiosidades sobre cervejas no Brasil aponta que ela é a bebida mais registrada no país, com considerável variedade para o mercado de consumo. São 45.648 rótulos. Nossa, que loucura! Como é que pode sair? Aí a gente experimenta, a pessoa gosta, porque a cerveja está muito legal, está muito Feedback redonda, tem sido bom. Feedback muito bom. Então o pessoal... E tem gente que retorna para o bar só para tomar essa cerveja. Então criou um costume. Então é legal assim, porque as pessoas sabem que existe inteligência artificial, sabem que ela está sendo utilizada. E o que eu acho legal desse projeto é que a inteligência artificial gerou algo que é bem palpável. Temos uma lata na mão, temos um líquido que você pode beber. Então assim, isso para a pessoa que conhece a teoria, que já ouve falar em todo canto, em inteligência artificial para todo lado, quando ela pega a lata na mão, fala assim, nossa, então ela produz algo palpável, físico. Inclusive eu consigo beber isso, inclusive é bom. Então, assim, isso é bem divertido, é um bate-papo bem gostoso, mas a gente gosta de começar no suspense, a gente joga assim, tem uma cerveja com inteligência artificial, aí para daqueles 5 segundos olhando e a pessoa, não, mas como assim, né? Explica melhor isso, aí a gente vem e faz tudo dublado para eles, né?